Vamos para a resolução da lista de estudo para a prova mensal, tomando como base o primeiro exercício. Nesse exercício, ele dá um triângulo onde está inserido um retângulo e ele quer saber a área deste retângulo. A gente tem essa medida do triângulo maior ABC, 30 e 18. E o triângulo menor ADE, eu tenho 6 e essa medida que eu não sei. Quando eu faço 18 menos 6, eu tenho 12, que é um dos lados do meu retângulo, que é o lado DB e EF. Porém, para determinar o outro lado e determinar a área desse retângulo, eu preciso fazer semelhança de triângulos. Então, eu vou fazer o triângulo ADE semelhante ao triângulo ABC. A medida AD é 6, a medida AB é 18. E a medida DE eu não sei, e BC é 30. Então, pela propriedade, da semelhança de triângulos, eu faço que 6 está para 18, assim como x está para 30. Calculando, 18x é igual a 6 vezes 30, x é 6 vezes 30 dividido por 18. Simplificando o 6 e o 18, aqui dá 1 e 3. Então, o x vai valer 30 dividido por 3, que dá 10. Então, eu tenho que os lados do meu retângulo DEFB são 12 e 10. E a área do retângulo é base vezes altura, portanto, 10 vezes 12, vamos encontrar a medida de 120. Segundo exercício. A sombra de um prédio num terreno plano, numa determinada hora do dia, mede 15 metros. Então, a gente tem aqui a sombra do prédio. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a gente tem um poste. O poste tem 5 metros de altura e sua sombra projetada mede 3 metros. Eu quero saber a altura do prédio em metros. Então, nesse segundo exercício, a gente tem novamente a semelhança de dois triângulos, onde a altura do prédio eu não tenho, mas eu sei que a sua sombra mede 15 metros. E o poste, que tem 5 metros de altura, a sua sombra mede 3. Então, fazendo a relação, a altura do prédio está para a altura do poste, assim como a sombra do prédio está para a sombra do poste. Fazendo multiplicação em cruz, a altura vai ser 15 vezes 5 dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5, 5 vezes 5, 25 metros é a altura do meu prédio. Vamos para o quinto exercício. Após um tremor de terra, 2 muros paralelos em uma rua de uma cidade ficaram ligeiramente abalados. Os moradores se reuniram e decidiram escorar os muros utilizando 2 barras metálicas, como mostra a figura adiante. Sabendo que os muros têm altura de 9 e 3 metros, respectivamente, a que altura do nível do chão as 2 barras se interceptam? Despreze as espessuras das barras. Então, a gente tem aqui um muro maior de 9 metros, um menor de 3 metros. Para desenvolver esse exercício, a gente tem que entender que a medida que ele quer é essa aqui, onde as barras se encontram à altura do chão até o encontro dessas 2 barras. Isso aqui são 2 barras que foram colocadas para segurar o muro. Então, para resolver, a gente vai ter que montar um sisteminha envolvendo 2 relações. A gente vai ter essa medida de 3 em relação a essa aqui. Então, eu tenho esse triângulo, tá? Onde aqui mede 3, e aqui eu vou falar que mede A mais B, tá? E esse outro triângulo menorzinho, onde aqui é X e aqui é B. A outra relação que eu vou fazer é com o triângulo maior, onde aqui mede 9, aqui mede A mais B.
E o outro triângulo, que ele vai ser semelhante, aqui mede x e aqui mede azinho, tá? Então, eu vou ter que fazer essas duas relações para conseguir determinar o valor de x. Então, como que vai ficar? Primeiro momento, 3 está para x, assim como a mais b está para b. Essa é a minha primeira equação. Na minha segunda equação, eu tenho que 9 está para x, assim como a mais b está para azinho, tá? Então, fazendo a relação, né, eu vou ter aqui que 3b é igual a x que multiplica a mais b, e 9a é igual a x que multiplica a mais b. O que eu consigo determinar aqui? Como essas duas partes são iguais, eu tenho que 3b é igual a 9a. Simplificando o 3 com 9, eu sei que b é igual a 3a. Dessa forma, eu fiquei com uma incógnita só. Então, vou substituir numa delas o valor de b igual a 3a. Então, ó, 3 sobre x é igual a mais 3a sobre 3a. Então, aqui eu vou ter que 3 sobre x é igual a mais 3a é 4a sobre 3a. Eu vou cortar o meu a. Então, o meu a, minha incógnita, vai sumir. E eu fiquei só com o meu x. O meu x vai ser 3 vezes 3 sobre 4, multiplicando em cruz. Então, eu tenho que o x é 9/4, que é a altura que eu quero saber. Se eu fizer a mesma substituição para este aqui, eu vou encontrar o mesmo resultado, né? Então, a altura x que eu queria saber é 9/4. Para resolver esse exercício, eu preciso perceber que eu vou ter que eliminar uma das incógnitas, ou a ou b, que eu poderia ter chamado da letra que eu quisesse, e ela vai sumir ao longo da resolução, como aconteceu aqui, que foi cancelado o a, certo? Vamos para o exercício 6. Na figura a seguir, o triângulo ABC é retângulo e isósceles, e o retângulo nele inscrito tem lados que medem 4 e 2 centímetros. Ele quer saber o perímetro do triângulo MBN. Bom, o triângulo MBN é esse triângulo aqui. Sabendo que os lados do meu retângulo medem 4 e 2, certo? E eu tenho que o triângulo ABC, ele é um triângulo retângulo e isósceles, o que significa que AC é igual a AB. Esses ângulos aqui vão medir 45 graus, né? E esse ângulo também vai medir 45 graus. Se os dois ângulos medem 45 graus, isso significa que o triângulo MBN também é isósceles, tá? Por ele ser isósceles, eu sei que a medida MN é igual à medida BM, que mede 4. Para determinar a medida BN, eu vou aplicar Pitágoras. Então, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, a gente vai ter raiz de 2 vezes 16, ou seja, 4 raiz de 2. Como ele quer saber o perímetro vai ser 4 mais 4 mais 4 raiz de 2, certo? Então, 4 mais 4, 8, 8 mais 4 raiz de 2. Vamos para o próximo exercício. Numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador não identificado, em forma de disco, que estacionou a 50 metros do solo, aproximadamente. Um helicóptero do exército, situado aproximadamente 30 metros acima do objeto, iluminou-o com holofote, conforme mostra a figura anterior. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco voador mede em metros aproximadamente. Para resolver esse exercício, vamos lembrar que ele pede o raio. Então, o 16 que aparece na figura seria o diâmetro, então o raio passa a ser 8. Então, eu faço uma relação.
8 metros do raio, tá? Esse aqui é o raio. Está para uma altura de 80 metros, que vai do solo até o helicóptero, tá? Assim como X, que seria o raio que ele pede, está para 30 metros, que é a distância até o disco, tá? Então, eu faço uma relação. X está para 8, assim como 30 está para 80, tá? Corto o zero aqui. Então, eu faço que x é igual a 3 vezes 8 sobre 8. Então, x dá um raio de 3 metros. Próximo exercício. Ele quer saber o valor de x. Bom, pela figura, a gente vê que temos dois triângulos retângulos. O jeito mais simples para resolver pode ser por Pitágoras. Eu calculo este cateto através da Pitágoras desse primeiro triângulo e eu posso calcular novamente Pitágoras para determinar o valor de x. Então, temos 17 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais y ao quadrado. 17 ao quadrado é 289, igual 8 ao quadrado é 64, mais y ao quadrado. Então, meu y vai ser 289 menos 64, fazendo, vai dar 225, então y é raiz de 225, que é 15. Agora, para determinar o meu x, então eu faço 15 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, 225 é igual a 81 mais x ao quadrado. O meu x vai ser raiz de 144, que dá 12. Esse é o valor do meu x. O 10º exercício, a gente tem um poema. Esse é muito simples, né? Ele quer saber a melhor definição para hipotenusa. Das alternativas que temos, nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a alternativa que atende, né, sou a soma do quadrado dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Então, alternativa D. Vamos para o exercício 3, dos exercícios de fixação. Ele mostra os pares de polígonos, afirmando que são semelhantes. Ele pede para calcular x em cada caso. Então, a gente tem que ver a relação deles. Quando a gente observa que este ângulo é exatamente igual a este, e este ângulo é igual a este, né? Ou seja, são congruentes, e esse também é congruente a este, fica fácil determinar a semelhança das figuras. Então, o lado 6 é proporcional a esse 3, então 1 proporcional a x. Eu vou ter que achar, então, qual o valor de x fazendo essa relação. Então, 6 está para 6, assim como 1 está para x. Então, eu tenho que x é igual a 3 vezes 1 dividido por 6, que é igual a meio, tá? Ou podemos escrever 0,5, tá? Então, se a medida de 6 caiu para a metade, que é 3, a metade de 1 vai ser meio, né? Então, está coerente com a resposta. No próximo, a gente tem aqui dois trapézios retângulos, né? E ele mostra... aqui tá, a medida tá errada. Só um minutinho. A medida que está equivocada aqui é 0,8, tá? Então, eu tenho a relação, tá? Que 3 está para 2, assim como x está para 0,8.
Então, eu faço aqui, x é igual a 3 vezes 0,8 dividido por 2. Simplificando aqui, fica 0,4. O meu valor de x vai ser de 1,4.